seja convosco, amém? Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está neste lugar. Pela fé nós temos essa convicção e em nosso coração sentimos Deus agindo, Deus operando, sim ou não? Deus está neste lugar. Se assente, obrigado ao grupo de louvor. Louvado seja Deus por mais este tempo, por mais esta oportunidade a qual o Senhor tem nos dado. Deus é bom. Amém? Como fora dito aqui, Deus é bom. Aleluia, o tempo todo, todos os dias, porque Ele é bom. Nada muda. Pode acontecer o que for, Deus continua sendo bom, justo, misericordioso, amoroso, e por isso nós estamos neste lugar. Na última mensagem, falamos a respeito da obra do Senhor, da obra de Jesus Cristo na cruz, uma obra que ela contemplou a nossa vida num todo, cuidou do nosso passado, onde havia uma dívida, onde nós estávamos mortos, condenados, né? Onde a palavra vai dizer que não há mais nenhuma condenação, não podem te acusar do seu passado. Mas Ele também, não só isso, cuidou do nosso futuro, dizendo que nós poderíamos esperar nele, confiar nele, tendo a certeza de que Ele sempre seria e é o nosso Deus. O salmista disse: o Senhor é o meu pastor. Aí ele olhou para o futuro e falou assim: nada vai me faltar. Ele olhou para o futuro e falou: não, eu não preciso andar preocupado, desesperado, não preciso andar ansioso, porque Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. E este amor de Deus é incomparável. Deus nos ama de uma forma a qual, como o escritor disse, de tal maneira a qual não podemos explicar. Ele te chama de filho. Teve um aleluia, mas tudo bem. Ele te fez filho. João capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a todos quanto o receberam e creram. Todos que receberam ao Senhor e que creem no seu santo nome foram feitos filhos de Deus. E Deus é um Pai amoroso, um Pai que tem cuidado, um Pai que certamente não desampara você, cuida de você em todo tempo. Pastor, até quando eu faço coisa errada? Até quando você faz coisa errada, você continua sendo filho. Porque há muitas falas, talvez muitas mensagens que digam, talvez até o contrário. Quando as pessoas muitas vezes praticam algo errado, fazem algo errado, e alguém vai dizer que, olha, esse está condenado, olha, agora Deus vai pesar a mão, olha, agora a sua vida mudou. Você é filho, o que foi feito, está feito. Se você recebeu Jesus, quantos receberam Jesus aqui? Quantos receberam Jesus aqui? Quantos creem em Jesus? Você foi feito filho. Isso não pode ser alterado, não pode ser mudado. Deus continuará cuidando de você, porque a gente não sabe se cuidar. Nós precisamos do cuidado de Deus, nos orientando, nos dizendo, nos falando o que devemos fazer, como devemos agir, porque muitas vezes, por causa de ideias que temos ou de uma mentalidade que temos, acabamos entrando em caminhos que não são os caminhos do Senhor. Mas que bom que Ele não nos desampara, que Ele não nos deixa. Porque muitas vezes é difícil corrigir, né? Um modo de pensar, uma mentalidade, algo que muitas vezes está internalizado dentro de nós. É difícil mudar, mas Deus insiste para que entendamos que Ele sabe o que é o melhor para nós. Hebreus capítulo 12, verso 6. Pois o Senhor disciplina a quem Ele
Uma coisa que você sempre precisa guardar no seu coração: Deus ama você. Se sinta amado por Deus, é a melhor coisa que você pode fazer. Se porventura em algum momento você achar que, olhe para a cruz, veja o seu Filho Jesus Cristo que ali morreu por você, a prova máxima do amor de Deus. Quanto mais você contempla o amor de Deus, quanto mais você se dá conta disso, mais você vai amar ao Senhor. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, como um bom pai, um excelente pai, um maravilhoso pai, Ele está disposto também a nos corrigir, a nos trazer a realidade, nos fazer entender que talvez em algum momento estejamos fazendo alguma coisa errada, ou fizemos alguma coisa errada, porque Ele nos ama. Na verdade, a gente muitas vezes pensa que a forma com que Deus nos trata, talvez em alguns momentos não seja mais adequada, mas Deus sabe o que você precisa. Tito capítulo 2, verso 11. Há muitos que dizem que talvez quando a gente fala da graça, que a graça é esse favor imerecido de Deus nos coloca numa condição onde a gente pode fazer o que a gente quiser, do jeito que quiser. Mas diz assim a palavra: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era. Então a graça não é algo, como muitos dizem, que nos permite fazer qualquer coisa. Como nós lemos, a graça de Deus nos ensina, porque nós precisamos aprender. Então, como está dito, ela nos ensina a renunciar às coisas que não são de Deus, que não pertencem a Deus. Nos ensinam a viver de maneira o quê? Sensata, justa, piedosa neste tempo presente. Por quê? Neste tempo presente é muito difícil viver nessa terra, sim ou não? É muita coisa acontecendo, são muitos convites, são muitas coisas acontecendo em meio às nossas vidas, mas o Senhor manifestou a sua graça. E através da sua graça, do seu favor, porque mais uma vez eu digo, nós não merecíamos, podemos fazer, ou talvez tudo aquilo que nós tenhamos feito, isso não nos torna merecedores, é favor, é graça de Deus sobre nós. Deus quer nos ensinar, nos mostrar como lidar, como se comportar, como ser um servo de Deus, como ser um filho de Deus, como ser alguém, aleluia, que pode transparecer aquilo que é do Senhor. Como João disse, é necessário que eu diminua e o Senhor cresça. Não comecei a pregar ainda não, tá bom? Livro de Lucas, capítulo 15, verso 11. Deus precisa nos tratar, porque como eu disse, há muitas ideias e talvez mentalidades que a gente ainda tenha que precisam ser tratadas. Lucas capítulo 15, verso 11. Eu vou ler com você, eu sei que você conhece a história, mas eu vou ler com você. Jesus continuou: um homem tinha dois? Quem é filho aqui? Então está falando de quem? Diz respeito a quem? Ele tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que palavra difícil, que os porcos comiam, mas ninguém, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu
para o meu, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Vamos aplaudir ao Senhor pela sua palavra. Esse pastor aqui da igreja tudo chorando, né, pastor Marcelo? Deixa eu me recompor. É muito amor. É muito amor, é muito amor, é muito amor. Tudo que eu posso dizer é muito amor. Ele não merecia nada do que foi feito por ele, é muito amor. Esse jovem, num dado momento, ele acha que pode viver longe do pai, como quem diz: eu vou sair da sua casa para fazer o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Então dá-me a minha parte na herança. Talvez pensando ele que apenas com os recursos queria obter, porque seu pai era rico. Então ele não deve ter recebido pouco. Diga assim: acho que ele não recebeu pouco não. Ele não deve ter recebido pouco. Provavelmente uma soma bem, como que eu posso dizer, grandiosa. E ele achou que a sua maneira de pensar, na sua mentalidade, somado aos recursos, faria com que ele fosse bem sucedido na vida, faria com que ele se desse bem. E por isso ele toma essa decisão. Então o pai poderia dizer a ele: quer saber de uma coisa? Tudo que eu tenho, eu dou na hora que eu quiser, como eu quiser, do jeito que eu quiser. Porque quem olha o momento em que o filho estava lá diante daquela situação, né, olhando para a comida de porcos e querendo comer, talvez poderia dizer: coitado desse jovem, se soubesse, né, o que ele estava sentindo, o que estava pensando, querendo comer. Iriam dizer: coitado desse jovem, olha a situação dele. Talvez poderiam dizer: cadê o pai desse jovem que não faz nada, que não o ajuda, que não chama ele para a casa dele? Mas quem decidiu sair foi ele. Quem decidiu ir embora foi ele. E talvez a gente pense que tudo o que está acontecendo seja apenas e tão somente um acaso no que diz respeito às situações. Mas muitas vezes a maneira que o Pai vai nos tratar, a maneira que o Pai vai lidar com a nossa maneira de pensar, pode fazer com que a gente passe por como que eu posso dizer, usei aqui a semana passada, uma espécie de processo. Porque se alguém ajudasse aquele jovem, ele não teria caído em... Porque o alvo da mensagem, do que está aqui, o alvo de tudo isso aqui é que o jovem caiu em si. Esse é o grande alvo, é cair em si, entender o que aconteceu, entender aonde errou, aonde falhou, o que fez de errado. Este é o principal alvo. E muitas vezes, para que isto aconteça, o pai precisa dar uma tratativa que talvez não seja aquela que a gente gostaria ou que a gente espera. Mas ele sabe o que nós precisamos, porque ele espera que cada um de nós caia em si, em relação a uma mentalidade, a uma forma de pensar.
Por isso o pai vai permitir que ele saia, e com os recursos. Ele achou que tudo isso era suficiente. Mas a palavra vai dizer que os seus recursos, ao passar dos dias, vai acabando, vão indo embora. E ele não está preocupado com isso, porque talvez nesse momento está rodeado de pessoas, está curtindo a vida, está curtindo o momento, só que a grana está acabando. E ele não se deu conta disso. Ele vai se dar conta quando tudo se acaba. E agora ele está sem nada. Agora ele está vivendo um momento ao qual talvez ele não tivesse imaginado. Vou ficar sem nada. Porque aquele que tem muitas... O pastor até falou um pouquinho disso aqui. Às vezes a gente tem muito e acha, pensa que talvez em nenhum momento a gente fique sem nada. A gente pensa isso. Mas isso pode acontecer. Pastor, não fala um negócio desse não. Talvez alguém tinha uma empresa e com a pandemia a sua empresa fechou. Mas o mundo acabou por isso. Porque para aqueles que servem ao Senhor, mesmo quando de alguma forma a gente vira as costas para Deus, Deus nunca vira as costas para você. Não que a gente deva se aproveitar disso. Mas esse jovem agora está sem nada. E o que ele está vivendo? O que há de disciplina da parte do pai nisso? É permitir que ele sofra as consequências dos seus próprios. Talvez essa seja uma forma de Deus nos disciplinar, de mostrar a nós. Porque Ele sempre está falando conosco. Dependa de quem? De Deus. Sempre depende de Deus. Pastor, eu nunca vou errar. Em algum momento você pode errar. Mas a disciplina de Deus virá quando você, em algum momento, está sofrendo as consequências daquilo que você fez. E é o que ele está vivendo agora. Vivendo as consequências daquilo que ele mesmo fez. O pai não queria que fosse assim. Como o pai não gostaria que nós passássemos por muitas coisas. Mas muitas vezes ele vai permitir que passemos por elas. Para que a gente veja. Para que a gente entenda. O quanto nós precisamos do pai. O quanto nós depender do pai é a melhor coisa que nós podemos fazer. Então esse jovem está sofrendo o quê? As consequências dos seus próprios atos. Está vivendo aquilo que ele mesmo de alguma forma colaborou para que fosse assim. Mas ele não pode dizer que o pai não o ama. Ele não pode dizer que o pai não está nem aí para ele. Porque a palavra vai dizer que o pai o avistou de longe. Então o pai estava esperando que ele voltasse. O pai estava esperando que ele voltasse. Não é porque o pai permitiu que ele passasse por tudo aquilo que o pai havia deixado de amá-lo. Porque o pai nunca deixou de amar. Teve um amém aqui, mas tudo bem. O pai nunca deixa de amar porque ele é amor. Ele não é como nós, que dependendo do dia que você acorda, se você está de mau humor, de repente você está enraivecido. Como diz, acho que era um filme que falava, um dia de fúria. Você está num dia de fúria e aí você não ama ninguém. Qualquer irmão que aparecer, você vai chutar, dar uma bica. Faça isso não. Por causa do seu estado, porque nós somos assim. Dependendo do nosso estado, dependendo do que está acontecendo, a gente muda. Nós somos volúveis. Mas Deus não. Não há situação que faça com que Deus deixe de amar. Não há situação que faça com que Deus olhe para você. Você não é mais meu filho. Resolveu ir embora? Resolveu viver a sua vida? Então você não é mais meu filho. Tem pais, literalmente falando, que até podem dizer isso. Mas no fundo não tem como deixar de ser pai, não tem como deixar de ser filho. É um vínculo que não muda. A partir do momento em que nós recebemos o Senhor e passamos a crer no seu nome, você foi feito filho. Diga assim, isto é irrevogável. Você é filho. Isso é maravilhoso, sim ou não? Mas diga assim, não se aproveite.
porque esse filho está sofrendo as consequências e passando por tudo isso. Ele também, dentro dessa disciplina, posso dizer, vai perder tudo. E perder tudo não é uma boa coisa. Ninguém quer perder. Quem quer perder aqui? Você não quer perder nem jogo de figurinha? Não, não tem mais, né? Jogo de figurinha é do meu tempo, né? A gente não quer perder nada. Está no videogame, tá jogando com o irmão lá. Eu vou ganhar do irmão, eu vou ganhar do irmão. Daqui um pouco parece uma luta. A gente não quer perder em nada. Até na discussão com a mulher ou com o marido, você quer ganhar para ver quem tem razão. Sim ou não? Porque tem que sair um vencedor. E normalmente você quer que seja você. Sim ou não? A gente sempre quer ser o vencedor em tudo. Eu lembro da minha época, era assim, todo mundo queria ganhar. E às vezes a gente saía nos tapas no final. Era tudo amigo. Ficava num jogo de bolinha de gude, que um pouco, né? Um estava ganhando, outro estava perdendo, daqui um pouco você está roubando. E aí um já queria meter a mão no outro. Eu era esperto, quando eu estava ganhando eu ia embora. Mas um dia um amigo meu falou, eu falei assim, olha, estava com uma latinha de bolinha de gude, pastor. Falei, agora eu vou embora. Um amigo entrou na frente, grandão, falou, você não vai embora não. Você vai embora na hora que você está ganhando? Você não vai embora não. Perder é uma coisa que ninguém quer passar. Mas às vezes as perdas que acontecem na nossa vida são perdas aparentes, que talvez tenha em si algum propósito, tenha um fundamento naquilo. E Deus muitas vezes vai permitir que isso aconteça, para que muitas vezes a gente saia até do nosso comodismo, consiga avançar em alguma coisa, entender alguma coisa. Porque a gente fica pensando, quanto dinheiro será que esse camarada perdeu? Merecia uma boa surra, sim ou não? O pai sabia. O pai tinha a noção de que ele poderia perder tudo. Mas ainda assim, o pai continuava amando o seu filho. A palavra vai dizer que ninguém, quando ele perdeu tudo, ficou sozinho, os amigos sumiram. Porque é assim, quando a gente tem, né? O mundo é assim, quando você tem, você está rodeado de amigos. O dia que você não tem, todo mundo vai embora. Deus não. Deus não está interessado naquilo que você tem. O interesse de Deus é em você. É em você. Esse é o interesse de Deus. Você. Aquele jovem, de repente, se vê sozinho. E agora ele se vê numa condição onde vou buscar um trabalho. Porque eu duvido, e você também, que ele queria cuidar de porcos. Porque isso para o judeu era algo... Eu duvido que alguém diria, não, eu sou humilde, eu aceito qualquer trabalho e pode ser cuidar de porcos. Foi isso que ele pensou? Falou, bom, eu sou uma pessoa que tem muito conhecimento, sou estudado, tenho 5 faculdades, com certeza conseguirei o melhor emprego, e já vou começar como chefe. Não, já vou começar como, né, abaixo do dono eu. Afinal de contas, eu tenho conhecimento, estudei muito. Mas o que aquele jovem vai descobrir? Que todas as portas se fecham. Muitas vezes Deus pode permitir que isso aconteça na nossa vida. E com todo o nosso conhecimento, e com tudo aquilo que a gente acha que é, a gente não consegue avançar. Porque de alguma forma Deus está nos querendo mostrar algo. E isso passa pela disciplina de Deus. Quando ele se dá conta, ninguém lhe ajuda. Ninguém abre as portas para ele, ninguém quer lhe dar um emprego decente. Ninguém quer dar a ele aquilo que agora ele está almejando. Agora o seu foco é trabalhar. O seu foco foi sair de casa. Olha como o foco vai mudando. Seu primeiro foco, sair de casa. Sair de casa não, seu primeiro foco, o dinheiro do pai. Saiu de casa. Agora que não tem, mudou o foco.
preciso trabalhar. Mas ele descobre que ninguém quer lhe ajudar. As portas se fecharam para aquele jovem de uma tamanha forma que ele só teve uma, não vou nem chamar de porta, mas só teve uma situação em que ele pôde trabalhar, se é que poderia chamar de trabalho. Deus é aquele que abre porta onde não tem. Aí você gosta, né? Aleluia! Eis que pus diante de ti uma porta aberta. Aleluia comigo, Jesus. Oh, glória! Mas em algum momento, talvez as portas se fechem, para que você tenha o foco naquilo que é, naquilo que deveria ser o foco, o Pai. Então as portas se fecham, ele não tem saída. E agora ele está em meio aos porcos, querendo comer a comida deles. Alguém diria, fundo do poço. Mas ao mesmo tempo, pessoas que talvez pudessem olhar dizendo, coitado desse camarada. Rapaz, olha, não desejo isso a ninguém. De novo, cadê o pai dele? Cadê a família dele? Será que ninguém vai ajudar ele? Deus sabe e conhece os nossos corações. E Ele sabe o que nós precisamos para mudar uma forma de pensar, uma mentalidade errada. E quando as portas se fecham, meu irmão, quando Deus resolve trabalhar para o seu bem, até portas se fecham. De novo, o Pai o está aguardando. O Pai continua amando. Ele continua sendo filho. Então agora ele está passando pela pior humilhação. Acredito que é a pior da época. Cuidar de porcos e desejar comer a comida deles. Nós somos aqueles que conhecemos a Deus, sabendo que Deus tem o melhor para nossas vidas. Não, acho que não. Nós que conhecemos a Deus, sabemos que Ele tem o melhor para nós. Mas as pessoas que estão no mundo, dependendo da situação que estão vivendo, aceitam qualquer coisa. Só para fazer um paralelo, tá bom? Você é servo do Senhor e precisa crer que Deus tem o melhor preparado para a sua vida. Porque muitas vezes nós não temos a ideia ou a dimensão do que Deus tem preparado para nós. Olho não viu, ouvidos não ouviram, e nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para ele, ou para aqueles que o amam. Mas nesse momento esse jovem está vivendo uma situação a qual é uma grande humilhação. E talvez alguns diriam, poxa, mas que pai é esse que permite que isso aconteça com o seu próprio filho? Que pai é esse que permite que ele passe por esta situação? De novo, Deus tem um alvo, Deus tem um propósito, Deus está interessado em você. Porque por mais que você passe por algumas situações na vida, Deus está cuidando. E agora ele está na mais perfeita humilhação. O fundo do poço, como alguns vão dizer. Mas a palavra vai dizer que ele vai cair em... Coloca o versículo para mim. Ele vai cair em... Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Era uma verdade. Caindo em si, ele se lembrou do pai. Mas ele se lembrou do pai da maneira correta? Caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem? Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Próximo versículo. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi:
pai, pequei contra o céu e contra a terra. Até aqui ele está correto. Porque nós precisamos chegar à conclusão que se tem alguém errado na história, quem é? Não adianta querer colocar a culpa em Deus. Não adianta querer transferir a responsabilidade para Deus. Porque nós devemos assumir as responsabilidades daquilo que nós fazemos. Próximo. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele resolve voltar para a casa do pai, entendendo que quem está lá, mesmo que seja um empregado, está sendo muito bem tratado. Tem o que comer, tem o que vestir, tem uma casa. Ele não tem nada disso. E ele fala: vou voltar para a casa do meu pai. Pequei contra ele. Fiz errado. E é importante que nós reconheçamos os nossos erros, que nós reconheçamos as nossas falhas. E entendamos o quê? Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Você não me entendeu? Se o Senhor não edificar a casa, em vão vão trabalhar aqueles que a edificam. Você precisa de Deus. Deus é aquele, aleluia, que preparou, que fez todas as coisas. Porque para ser filho você só precisou o quê? Receber Jesus e crer nele. Você precisou ter um bom comportamento? Você precisou fazer um monte de coisa? Mas é o que pregam por aí. Porque, vou antecipar o que eu ia falar. Você não faz para ser, você faz porque é. Você não me entendeu? Você não faz para ser, você faz porque é. Só que parece que a gente tem medo de assumir essa condição de filho de Deus, porque talvez ela possa trazer a nós algum tipo de peso. Você é filho. Não só para ser cuidado, mas para que entender como filho. Porque você é filho, você tem prazer nas coisas do pai. Entende isso? Então ele está pensando: até os empregados são bem tratados lá, vou voltar para lá e vou ser um empregado. E ele ensaiou o seu discurso para falar com seu pai. E agora ele está voltando para casa. E a palavra vai dizer, como nós lemos, que o pai o avistou de longe. Eu acho lindo isso, meu irmão, por isso que eu chorei. O pai olhando como que dizendo: cadê meu filho? Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. E quando ele avista, o pai sai correndo de encontro ao filho. Agora chegou a hora do sermão, agora eu vou descer o sermão nele. Talvez fosse isso que o filho estivesse esperando agora. Foi como Adão. Quando ele pecou, ele foi se esconder. Porque quando ouviu a voz de Deus, ele falou: agora, Deus falou que se eu comesse do fruto eu iria morrer. Eu não morri, então agora ele vai me matar. Se eu não morri, agora ele me mata. Ele disse que certamente eu morreria, então agora ele vai me matar. Mas Deus, aleluia, amou. Porque Deus não amou só quando deu o seu filho. Deus nos ama. Porque antes da fundação do mundo, então aquele jovem vai para casa pensando: eu vou ouvir um discurso, mas já vou com o meu discurso preparado. Já vou cortar meu pai logo na saída. Quando ele começar a falar, eu já falo: pai, entendi tudo, eu agora quero ser um empregado. Mas a palavra vai dizer que o pai o avistou de longe, correu até ele. E aí ele começa a falar: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado de filho. Isso é o que muita gente pensa, é o que passa pela cabeça de muita gente quando erra. E aí quando volta, fica com aquele pensamento: o que eu tenho que fazer para ser filho? É que nem aquele camarada que pensa que porque pecou, Deus se ausentou dele, aí ele vem para o culto no domingo num desespero danado, querendo trazer Deus de volta.
Porque ele acha que quando ele faz algo errado, Deus o abandona. Deus agora fica aí. Domingo a gente se encontra lá, se você me achar. E aí fica o culto inteiro tentando, vem Deus, vem Deus, vem Deus, vem Deus. E Deus fala, eu estou aqui, eu nunca te deixei, eu nunca te desamparei, eu nunca saí do teu lado. Eu estive com você, eu estou com você, vou estar com você. Não que o nosso erro não tenha peso. Não que isso nos dá liberdade para errar. Mas a gente não pode pensar como o filho está pensando. Eu vou voltar para casa, vou ouvir um sermão. Mas o pai corre para ele, o beija, o abraça. Aí ele olha para o servo, vai buscar roupa, vai buscar sandália, vai buscar o anel. Era isso que ele merecia? Na nossa maneira de pensar é isso. É como nós tratamos as coisas, é a nossa mentalidade. Mas não podemos andar na nossa mentalidade, mas na mentalidade de Cristo. Ele não merecia, mas o pai olhou para ele e falou, você é meu filho. Você é meu filho. Porque faz tudo certo, isso conta. Mas quando faz algo errado, deixa de ser filho? Não. Continua sendo filho, e um filho amado, porque Deus é amor. Porque foi Deus que decidiu trazer esta condição, essa posição para nós, a posição de filho. E Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Eu acredito que Deus está pensando em família, mesmo sendo quem nós somos. E ele diz, pai, eu não sou digno de ser chamado filho. Quero ser um servo. E eu não quero falar sobre o servo, porque até Jesus, sendo filho, se tornou, mas a mentalidade de servo. Talvez seja esse o grande problema. Porque nós, de diversas formas, muitas vezes queremos convencer Deus a nos abençoar. Porque o servo, qual é a grande preocupação dele? Se ele fizer errado, ele é mandado embora. O servo anda com medo. Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então, a mentalidade do servo é esta, ele está sempre preocupado, ele tem que fazer, porque ele faz para ser. Ele tem que fazer para ser, e ele sempre está preocupado. Eu tenho que fazer certo, eu tenho que fazer direito. Se eu não fizer, o Senhor vai me mandar embora. O filho não, o filho, ele faz porque é. Porque Deus não nos deu um espírito que nos escraviza, ou que nos leva à servidão. Porque nós fazemos com o entendimento de que o Pai, aleluia, deve ser reconhecido no amor que Ele tem tido para conosco. Porque não há coisa mais linda do que um filho se colocar diante do pai dizendo, pai, o que o senhor quer que eu faça? Porque quando é alguém que vai apenas e tão somente fazer um serviço para o pai, talvez vai receber um pagamento, vai receber alguma coisa por aquele serviço. O filho não. Pai, o que o senhor quer que eu faça? Tenho prazer em fazer aquilo que é para o Senhor. Porque ele reconhece o grande amor do pai para com ele. Ele sabe que o pai o ama. E este amor tem alcançado o coração desse filho a tal ponto que ele se dispõe. O que o senhor quiser que eu faça, eu vou fazer. Porque eu entendi. A mentalidade de filho, João 8,35.
é que ele não precisa fazer para ser aceito, porque ele já é. O escravo não tem lugar permanente na família, mas pertence a ela para uma vez filho, sempre filho. Uma vez filho, sempre. Então, quando você tem a mentalidade de servo, você está sempre preocupado. Será que eu agradei o pai? Será que eu fiz direito? Será que isso? Será que aquilo? Ainda mais no momento em quando acontece alguma coisa. O que eu fiz de errado? Ai, será que eu não fiz direito? Porque o alvo do servo é o que ele faz. O alvo do filho é o que ele é. Se você é filho, você sabe quem você é. Porque nós não fomos filhos, ou antigamente como éramos filhos do diabo, né, como alguns diziam, não fomos adotados por Deus. Nós nascemos de novo, fomos gerados pelo Espírito Santo do Senhor, para uma nova vida, uma nova natureza, uma nova forma de pensar. Para que vivamos como filhos. Não com uma mentalidade de quem está preocupado somente com aquilo que tem que fazer. Porque, de novo, nós muitas vezes estamos preocupados em querer convencer Deus a nos abençoar, convencer Deus a nos amar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, para que Deus faça na minha vida. Meu irmão, de novo, Deus já fez na tua vida, você não tem ideia do quanto Ele já fez na sua vida e o quanto vai fazer. Porque nós estamos debaixo da graça, debaixo do favor imerecido do Senhor. Tenho dito, o sacrifício de Cristo precisa ser suficiente para mim e para você. Que foi através desse sacrifício que nós, Efésios capítulo 1 vai dizer que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. E o pai tem prazer em fazer pelo seu filho. Talvez haverão momentos em que o filho, como diz a palavra, né, quando ainda é pequeno, ele não pode herdar a herança. É dele, mas ele não pode usufruir dela. Mas diga assim, o filho vai crescer. Então nós precisamos entender e ter a mentalidade de filho. Filho amado do Senhor. Para que, como esse jovem, ele está regressando. E tudo aquilo está acontecendo e ele não está entendendo nada. Porque na cabeça dele, ele merecia a repreensão do pai. Porque certamente antes de sair, o pai deve ter conversado com ele. Filho, não vai não. Fica aqui, é o melhor lugar para você. Não faz assim não. Toma cuidado, olha, não é o melhor para a sua vida. Mas muitas vezes quando estamos resolvidos na nossa maneira de pensar e na nossa mentalidade, a gente vai e faz. Mas agora, o pai está devolvendo a ele, dando a ele tudo que lhe era de forma de direito, ou seja, as vestes, as sandálias, o anel, que tem a sua simbologia, eu não vou entrar nisso. Talvez ele não esteja entendendo nada. Mas qual é a virtude desse jovem? Qual é a única virtude que a gente pode observar nessa história? Ele aceitou. Ele aceitou tudo o que o pai estava fazendo por ele. Veio com uma ideia de que seria apenas e tão somente um servo, um escravo, alguém que trabalharia para o pai, mas o pai está dizendo, não, você é meu filho. Eu não deixei de amar você em momento algum. Mesmo quando você decidiu sair, mesmo quando você saiu, mesmo quando você levou tudo aquilo que era do teu direito, mas ainda não para aquele momento. Mesmo quando você perdeu tudo. Mesmo quando todos te abandonaram. Mesmo quando todos te deixaram. Mesmo quando você chegou ao pior momento da sua vida, você continua sendo meu filho. Então a gente precisa cair em si e entender este amor do Pai, que tem nos chamado de filhos, filhos de Deus. Os que são nascidos do Senhor, aqueles que são seus filhos, vencem, prevalecem. Se coloque de pé. Diga assim, eu sou filho
Diga, eu sou filho. Volta lá em Romanos 8,16, por favor. O próprio Espírito testemunha ao nosso que somos todo o tempo. O Espírito de Deus está falando ao teu coração: você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Próximo versículo. Se somos filhos, então somos. Já parou para pensar? Herdar o que é de Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com? Porque Ele é o primeiro. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O Espírito de Deus testifica dentro do meu e do seu coração que você é filho de Deus. Que você não precisa buscar convencer Deus, mas reconhecer o amor que Ele tem tido por você. Eu tenho dito que tudo que você faz é expressão de confiança, de amor, de reconhecimento de quem Deus é para você. E por mais que eu e você façamos, nós não vamos convencer Deus a nos abençoar, Ele já nos abençoou. Porque muitos estão nessa luta, uma mentalidade de servo, querendo convencer Deus de que Ele deve fazer por nós. Já viu aquela história do cara que chega para você e fala assim: poxa rapaz, estou orando 1 hora por dia. O cara fala: que bênção, estou orando 6. Aí um belo dia você está conversando com o outro, aí você fala assim: poxa, estou orando 1 hora, conheci um rapaz aí que está orando 6 horas por dia. Rapaz, eu estou orando 12 horas por dia. O céu é o limite. Não que você não deva fazer, mas muitas vezes a gente fica se perguntando o quanto é suficiente, o quanto a gente tem que fazer. Você não tem que convencer Deus, Deus já está convencido de todo o seu plano. O que você precisa entender é que você precisa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem dado a você. Como filho, por mais que passemos por situações adversas nessa vida, desfrute do amor do Pai. O amor do Pai não se ausenta em nenhum momento da nossa vida, sempre está presente. Se sinta amado, o teu Pai não te desampara, não te deixa, está com você, cuida de você. Ele não vai mudar a tua posição. Ele não vai pegar você e vai simplesmente olhar para você como um servo. Porque você primeiramente precisa ser filho. Quando Jesus disse aos seus discípulos: já não tenho mais chamados de servos, mas de amigos, é porque Cristo ainda não havia morrido e não poderia ainda dizer que eles eram filhos, porque se tornariam filhos a partir do sacrifício de Cristo. Porque como filho, aí sim, esteja disposto a servir ao Pai. Cristo foi servo, mas nunca deixou de ser filho. Filho indica a maior proximidade que a gente possa pensar. É isso que Deus quer, que nós estejamos próximos, juntos, porque Ele tem nos amado. Um amor que não se compara. Um amor que está presente mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente falha. Deus nos corrige, porque nos ama. Um Deus que nos trata como filho, sim, como filho. Olhando para nós e dizendo: vem cá. Apesar de tudo aquilo que aconteceu com você, eu continuo sendo seu pai e quero cuidar de você. Mesmo quando você chegou a um extremo da sua vida, como aquele jovem chegou. De um jovem que está cuidando de porcos e desejando comer a comida deles, para um jovem que, caindo em si, volta para a casa do pai, recebe as vestes, o anel, as sandálias e ainda uma festa. Um cordeiro vai ser morto e uma festa vai se instalar ali. Mas a palavra vai dizer que um outro filho pergunta: o que está acontecendo?
E vão dizer a ele: sabe aquele seu irmão, aquele sacana, aquele que gastou todo o dinheiro do seu pai, ele voltou. E seu pai resolveu dar a ele vestes, anel, sandálias e ainda fazer uma festa. E num dado momento, esse outro filho tem uma conversa com o pai e diz ao pai assim: pai, durante todos esses anos eu tenho me dedicado e trabalhado muito, e o Senhor nunca me deu um cordeiro para fazer uma festa com os meus amigos. Qual foi a resposta do pai? Filho, tudo que eu tenho é seu. Se você focou apenas a ideia de ser um grande trabalhador, você não olhou para a condição de quem você é. Você é filho e pode desfrutar de todas as coisas do pai. Mas na cabeça dele, na conversa que ele tem com o pai, ele está com a mentalidade apenas e tão somente de serviço. O seu serviço é importante, tudo que você faz para Deus é importante, mas você é filho para desfrutar de tudo aquilo que o pai tem para a sua vida. Nessa manhã, aleluia, que você possa sentir-se amado pelo Senhor. Há uma grande dificuldade da parte das pessoas, principalmente quando se fala sobre amor. Para ela talvez não seja o que ela exatamente gostaria de ouvir, porque nós fomos talvez ensinados que nós temos que fazer alguma coisa para merecer alguma coisa. Quando você entra na lei do merecimento, você não precisa de favor. Quando você olha para Deus e fala: Senhor, o Senhor tem visto o que tem feito? Deus vai olhar para você: mas você tem visto o que eu fiz por você? Porque na verdade muitas vezes estamos focados em olhar para aquilo que estamos fazendo e deixamos de olhar para aquilo que Cristo fez por nós. Mudamos o nosso foco e nos achamos talvez merecedores, porque há pessoas que oram dizendo: Senhor, o Senhor tem visto o que eu tenho feito? Como eu tenho lido a Bíblia, como eu tenho orado, como eu tenho ido na igreja, o Senhor não tem visto o que eu tenho feito? E Ele olha para você e diz: você tem visto o que eu fiz por você? O que eu estou fazendo por você? Não é por fazer que nós vamos merecer, mas é porque nós somos feitos filhos de Deus. Toda a bênção, aleluia, todo o amor do Pai está sobre nós, porque somos filhos. Feche os teus olhos. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos leva, aleluia, a cair em si. Eu creio que esse é o grande desejo do Senhor, que nós venhamos a cair em si, como Pedro também um dia caindo em si, tendo ouvido do Senhor: você vai me negar 3 vezes. Quando ele caiu em si, a palavra vai dizer que ele chorou amargamente, Senhor. E eu creio que o teu desejo é que a gente caia em si, Senhor, talvez de muitos erros e muitas falhas que tenhamos cometido, mas ainda o Senhor, aleluia, tem dito a nós que nós somos os teus filhos, e que o Senhor continua sendo o nosso Pai, o Pai, aleluia, que corrige a quem ama, um Pai que não desampara, que não deixa, mas um Pai, aleluia, que continua amando, mesmo quando estamos passando, Senhor, por um tempo de disciplina, quando, Senhor, aleluia, estamos sendo corrigidos em alguma coisa, que possamos cair em si, entendendo, meu Deus, que a melhor coisa que nós podemos fazer é estar, aleluia, na casa do Pai, estar junto com o Pai. Porque, Senhor, como está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não vigiar, aleluia, em vão, Senhor, vigiará a sentinela. Nós temos que depender do que o Senhor fez por nós, entendendo, Senhor, aleluia, esse tão grande amor, esse tão grande amor, como diz a tua palavra, que o Senhor amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que não se pode explicar, não se pode quantificar, mas nós podemos entender, Senhor, aleluia, que somos amados pelo Senhor, que ninguém pode dizer que não é amado, porque o Senhor tem amado a todos. Ah, Senhor, se nós que sendo maus sabemos tratar, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai, aleluia, que não poupou nem o seu filho, o seu único filho, como com ele não nos dará todas as outras coisas?
que venhamos a depender sempre do Senhor, tendo a certeza, Pai, aleluia, que o Senhor é o nosso Pai, aquele que nos ama, tendo a certeza, aleluia, de que o Senhor é conosco em todo tempo, e que teu amor não vai mudar, porque nada nos separará do amor de Deus, nada nos separará do amor de Deus, nada nos separará do teu amor, Senhor. Por mais que ainda possamos errar, e talvez haverão muitos que não aceitem isso, Senhor, mas por mais que ainda possamos errar, não deixaremos de ser filhos, e não deixaremos de ser amados, porque o Senhor, aleluia, não pensa como nós, não age como nós, mas o Senhor é Deus poderoso. Aprove ao Senhor, aleluia, através de Cristo, nos fazer filhos, filhos amados, gerados pelo teu Espírito, para viver, Senhor, uma nova vida, ter uma nova natureza, Senhor. Louvado seja, engrandecido seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. Ah, Senhor amado, que cada um dos teus filhos que aqui estão, aqueles que estão nos vendo, Senhor, que talvez, Senhor, por pensar em alguma coisa que possam ter feito, Senhor, estão preocupados, e agora o que eu devo fazer? Apenas e tão somente aceite e receba o amor de Cristo sobre a tua vida, o amor de Deus sobre a sua vida. Ah, Pai querido, Deus amado, o teu Espírito não está sobre nós para lançar os nossos pecados diante de nós, mas para testificar ao nosso espírito que nós somos filhos, que nós somos filhos, que nós somos filhos. E nós, Senhor, não vamos, Senhor, agir porque, Senhor, achamos que é o que fazemos, mas vamos agir por aquilo que somos, porque somos filhos e reconhecemos, Pai, aleluia, o amor do Pai. Louvado seja, engrandecido seja o teu nome. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o aleluia, seja a honra e seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, Ele é poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Anseia por ti, ao que está sentado, ao que está. Cante ao Senhor, cante, cante. Aleluia, glórias a ti, Senhor. Aleluia, oh, aleluia. E ao Cordeiro,
seja o louvor, seja a honra e seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, Ele é poderoso, poderoso, aleluia, poderoso, Ele é poderoso, poderoso Deus. A minha alma anseia por ti. Aplauda Jesus, glorifique o nome do Senhor. Pequena ideia disso. E por isso Deus, usando este sentimento, isso que nós vivemos, tem nos chamado de filhos. Porque nós, sendo quem somos, sabemos dar boas coisas. Imagine o Pai Celestial. E eu creio, meu irmão, que os nossos mais antigos pregavam a mensagem mais correta que se pode ter: Deus ama a sua vida. Eu acredito que essa é a mensagem que nós devemos pregar, que Deus ama. Mas nós vivemos um evangelho que prega: Deus faz. Deus faz quando eu faço. E aí focamos apenas e tão somente o que nós fazemos e o que Deus faz, como que uma troca, como que uma barganha. Deus, quando amou você, quando me amou, nós ainda nem estávamos nesta terra, não éramos nascidos, mas Ele já nos amou. Que a gente tenha o amor de Deus como suficiente em todo o tempo, que a gente possa cair em si e entender que Deus, aleluia, não nos rejeita, não nos abandona, não nos deixa, mesmo quando cometemos o pior erro. Porque até mesmo aqueles que cometeram os piores erros, quando recebem Jesus, quando creem em seu nome, são feitos filhos de Deus. Que você possa ter o amor do Pai como suficiente para você, para que a alegria seja constante no seu coração. Porque tudo que você possa adquirir nessa terra passa, vai embora, mas o amor do Pai permanece sempre, todos os dias, não diminui, não se altera. Deus te amou no máximo, posso dizer assim. Tenho dito que a expressão máxima do amor de Deus é Cristo, que morreu por mim e por você. E eu tenho tido muito prazer, meu irmão, de pregar sobre o amor de Deus, de falar do amor de Deus, sabendo que isso é o que verdadeiramente a gente precisa viver, esse amor de Deus. A alegria não está nas coisas, a alegria não está nas grandes conquistas, a alegria não está naquilo que vem e vai. A alegria está no fato de Deus nos amar como filhos, de Deus olhar para nós mesmo com os nossos erros, com as nossas falhas, dizer: você é meu filho. O mundo te rejeita, o mundo olha para você, se você não tem, Ele não está nem aí para você. O Pai não está olhando para o que você tem, nem para o que você tem feito, mas Ele te olha com amor, olhando para dentro do teu coração, querendo que esse amor do Pai encontre lugar aí, para que você possa estar feliz, estar alegre, dizendo: puxa vida, eu sou amado por Deus. Um amor que não se compara ao amor de qualquer pessoa nessa terra. Eu sou amado por Deus. O que eu fiz, Senhor, para merecer esse amor?
O que eu posso fazer para merecer esse amor? Nada. Aprove ao Senhor nos amar incondicionalmente, porque no Antigo Testamento a condição era de servo, tudo era condicional. Se você fizer, Deus faz. Mas Deus veio sobre nós através de Cristo com um amor incondicional, que independe do que você fez, do que você possa fazer, Ele ama você. O meu desejo é que nessa manhã você se sinta amado pelo Senhor. Você que está aqui, você que está em casa, que vai ver essa mensagem, se sinta amado pelo Senhor. Deus ama você, com todas as suas falhas, com todos os seus erros, porque assim, quando a gente olha para si mesmo, o que você mais encontra? Falhas, erros. Quando não é assim, a gente se torna orgulhoso, achando que é o bom. Mas Deus, quando olha para você, Ele ama você mesmo com as suas falhas, com os seus erros. Como diz aquele cântico, Deus me ama e sempre está de braços abertos para nos receber. Amém? Está nos visitando hoje o Ismael. Quem é o Ismael? Faz assim, Ismael, para saber quem é você. Seja muito bem-vindo a este lugar. Essa é a casa do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando sempre a sua vida. Aplauda Jesus pela vida do Ismael. Glória a Deus. Nós vamos orar pelo Reginaldo, pela Maria e pelo Leone, todos com problema de saúde. Que Deus possa alcançar essas vidas e outras que talvez você esteja lembrando aí, que você possa orar e abençoar a vida delas. Amém? Querido Deus e amado Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, soberano nos céus, soberano na terra. Um Deus que pode todas as coisas, porque não há impossível para Ti. Nem mesmo, Senhor, quando a saúde está debilitada, nem mesmo, Senhor, quando a pior doença se manifesta, nada impede o Teu agir, como está escrito, agindo o Senhor, quem impedirá? Por isso, nesta manhã, visita a vida do Reginaldo, da Maria, do Leone e de tantos outros que estão sendo lembrados agora. E em nome de Jesus Cristo, Pai, que a cura, que a saúde de Cristo alcance essas vidas, em nome de Jesus Cristo, porque está escrito que o Senhor levou, tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós podemos profetizar, Senhor, porque a Tua palavra nos permite fazer isso, e nós profetizamos cura, saúde, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo, que essas pessoas recebam saúde sobre a vida delas, e que possam testemunhar, aleluia, o agir do Senhor sobre elas. Nós entramos aqui, Senhor, certos e convictos que o Senhor se manifestaria a nós, e mais uma vez o Senhor se manifestou a nós, Pai. O Teu Espírito testifica, Senhor, com o nosso Espírito, que nós somos filhos do Senhor. Obrigado, Pai, aleluia, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por nos amar, Senhor, de forma incondicional, porque hoje, Pai, aleluia, o Teu amor tem nos alcançado, Senhor. Que possamos, Pai, aleluia, nos abrigar nesse amor. Que possamos ser, Senhor, aqueles pintinhos que se abrigam debaixo das asas, aleluia, da galinha sua mãe. Que possamos nos abrigar, Senhor, aleluia, nesse Teu grande amor, tendo a certeza, Pai, aleluia, que o Senhor jamais nos desamparará. Estará conosco todos os dias, como diz a Tua palavra. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bendita foi a nossa entrada, bendita seja a nossa saída. Nos conduza aos nossos lares em paz, em segurança. Que tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos. E nós dizemos: o Senhor é o meu pastor. Se Deus é por nós, agindo Deus, dê uma linda salva de palmas para Jesus. Vá na paz do Senhor, aleluia. Tenha uma semana de vitória, uma semana, aleluia, aonde você colocar as suas mãos prospere. Seja abençoado no nome de Jesus. Deus me ama, Ele o seu amor